Para darmos continuidade e fecharmos a nossa manhã formativa, convido a nossa próxima palestrante de necessidades educacionais especiais. O processo de inclusão é uma prática com muitos desafios. Por outro lado, apresenta incontáveis benefícios. E nessa perspectiva que vamos discutir sobre o acolhimento às diferenças individuais e sobre a diferença entre ensinar e aprender. Estamos preparados? Então, convido ela, que é fonoaudióloga, doutora em cognição e linguagem pela UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, mestra em Ciências da Saúde da Criança e do Adolescente pela UFMG, especialista em gestão educacional em instituições de ensino superior pelo Centro Universitário Redentor, especialista em linguagem pelo Cefac, também de Minas Gerais, certificada em disciplina positiva para a sala de aula no Positive Discipline da Califórnia, certificada no modelo BIR do Full Time Basic da Profession Foundation nos Estados Unidos, formação no método Prompt, também do Instituto dos Estados Unidos, formação em Pragmatic Organization of Dynamic Displays, membro do PRUT Brasil, membro do Le Cause de Bebês Brasil, membro de formação permanente em psicanálise do Instituto Language, conselheiro de fonoaudiologia do Estado do Rio de Janeiro. É um currículo extenso, muitos estudos, então com certeza ela terá muito material para a gente conversar aqui. Vamos receber Carolina Carmo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Natan. Carregando. Bom dia. Demorou a carregar pelo peso do seu currículo. É muita coisa, muita informação, é muito conhecimento para poder a gente discutir. E o mais interessante é que você fez no exterior também, retornou e aprendeu em todas as comunidades, vamos dizer, né? Porque os conceitos educacionais, a gente tem um regimento aqui, mas fora tem outras visões, outros modelos, e bom que você absorve tudo um pouco para trazer para a gente. Não é isso, Carolina? Obrigada, Tim, por esse acolhimento, né? Imagina, a gente sempre está em busca, com certeza, dessa formação, porque a gente precisa se atualizar dia a dia, porque tudo muda dia a dia, né? A gente não é o mesmo a cada segundo. Então, isso é bem importante e queria agradecer o convite, né, para participar aqui dessa abertura do semestre letivo, e estamos aqui para compartilhar. Eu falo que é uma responsabilidade enorme agora falar depois do Natan, né, que nos trouxe uma reflexão tão positiva. Então, me sinto bem responsável por manter essa reflexão. Espero que todos possam compartilhar com a gente agora também nessa etapa que a gente vai falar um pouquinho da inclusão. Né? Então, eu estou coordenadora da Educação Inclusiva aqui na Secretaria de Educação, a partir do convite do professor Marcelo. Já tive contato com alguns professores, com algumas escolas, mas a gente está começando esse trabalho agora, e a aposta que a gente faz é, como você falou no início, nessas diferenças individuais. Então, que a gente possa realmente respeitar cada indivíduo e a gente seguir essa reflexão, assim como o Natan iniciou belíssimamente, né, amanhã que tivemos aqui. Obrigada pelo convite. Perfeito. Para você seguir à vontade, então, vou te deixar. E lembrando a todos os educadores que estão aqui seguindo a gente, assistindo, absorvendo esse conhecimento, a lista de presença vai estar disponível na descrição, faltando 15 a 10 minutos para o encerramento da palestra. São exatamente 10 horas e 49 minutos aqui. Carolina, a gente tem até 11h30, 11h40 ali, que a gente abre para perguntas. Perfeito? Então, tudo bem, vou tentar ficar bem de olho aqui no tempo, mas qualquer coisa você me chama a atenção, porque depois que compartilhar a tela, eu não vejo mais, né, vocês, então você me dá um toque aí, tá bom? Eu te lembro, fique à vontade.
Vocês já estão vendo aí os slides? Ok, está aparecendo, normal. Está aparecendo? Ok. Então, vamos lá. Para a gente começar esse bate-papo, e aí eu gostaria realmente que fosse um bate-papo, então vocês podem ficar à vontade para conversarem aí no chat comigo, e a gente tentar fazer isso bem, de forma bastante dinâmica, porque é a forma que a gente acredita nessa inclusão, né? Que ela seja de maneira o mais dinâmico possível para que ela verdadeiramente aconteça. Então, só para dar uma contextualizada inicial, a gente pensou em abordar a respeito da inclusão, da exclusão, da segregação e da integração. Eu trago uma reflexão a partir da fala da Luciana Pacheco Marques, que é uma estudiosa dessa área, e ela vai apresentar para a gente alguns conceitos, onde a gente vê que estamos em processo de caminhada para essa inclusão, para essa verdadeira inclusão. Eu penso que ela é muito feliz quando ela coloca 3 etapas nesse processo de negação, de marcação e de comunhão, porque realmente a inclusão é um processo. A gente precisa desmistificar a questão de ser produto, né, de ter efeito sobre a aprendizagem de alguma pessoa que tem uma necessidade educacional especial, porque a aprendizagem ela acontece exatamente nesse processo, né, do processo tanto de aceitação quanto da própria aprendizagem. Então, o primeiro ponto que ela traz para a gente é a respeito da negação. Então, num tempo anterior, a gente quer acreditar que sim, num tempo anterior, não era levada em consideração as características individuais dessas pessoas que tinham algum tipo de necessidade especial. Então, a gente via essas pessoas à margem, né? Então, elas estavam ali excluídas, elas estavam segregadas. Por que a gente nega? Porque a gente não coloca esse indivíduo como pertencente em todos os papéis sociais que existem no dia a dia de uma sociedade. Então, esse perfil de negação das diferenças é algo que eu realmente acredito que ficou para trás na história, né? Porque a gente tinha esse momento de não acreditar nesse indivíduo com alguma necessidade especial, então ele ficava ali afastado, ele ficava ali à margem. A partir do momento que a sociedade vai evoluindo, a gente vê que essa negação parte para uma marcação da diferença, que é um momento que, infelizmente, ainda a gente vê acontecendo na sociedade. O que a gente observa? Que quando a gente marca as diferenças, a gente marca dicotomias, né? E quais são essas dicotomias? Eu marco o anormal em contraposição com o normal. Eu marco um superior em contrapartida, um inferior. Eu marco o que é capaz e o que não é incapaz, né? O que é capaz e o que é incapaz, melhor dizendo. Então, essas marcações, ela traz para a gente, infelizmente ainda hoje, o outro como alguém diferente, porém uma diferença que é preciso ser diagnosticada, que é preciso ser classificada. Então, eu estou querendo, ao olhar para aquele que tem uma necessidade especial, e aqui a gente tratando especificamente da educação, então uma necessidade educacional especial, eu faço uma segregação. Então, eu estou validando que esse sujeito existe, porém, que ele é diferente, que ele precisa de um rótulo, que ele precisa de uma marcação, para que eu possa transformar esse diferente em algo que é igual a outro sujeito. Então, infelizmente, essa marcação ainda traz alguns transtornos para a educação, porque a gente ainda vê algumas iniciativas onde eu tento enquadrar o diferente na forma daquilo que é igual. Então, essa marcação da diferença traz para a gente ainda um empecilho para
para essa inclusão? Porque eu ainda estou falando em diagnósticos, eu estou falando em patologias, eu não estou falando em sujeitos, em indivíduos, em pessoas que são protagonistas da sua aprendizagem. Então, essa marcação, por um lado, dificulta essa integração da pessoa com necessidade educacional especial na aprendizagem em si. Mas eu acredito que a gente está passando desse processo de marcação para uma integração, e eu tenho certeza que logo, logo a gente está nessa inclusão verdadeiramente, que seria a possibilidade do entendimento social, da comunhão com as diferenças. Comunhão, entendendo que a inclusão, ela trata de um ser diferente, porém que não significa que ele é o oposto do normal. Ele só é diferente. Então, ele não está nessa marcação do normal com o anormal, né? Então, a gente passa por um outro viés, por um outro entendimento, que é compreender a diferença como forma de existência. Então, isso é o que a gente almeja, isso é onde a gente quer chegar, né? E tenho certeza que em muitas escolas a gente já vê que já estamos aí. A gente já está no momento em que a gente vê o outro como um ser diverso, porém que tem muitas riquezas, tem muitas possibilidades, porque todos nós temos essas características diversas, né? Nós somos pessoas diferentes, mas um diferente pensando na diversidade, e não na marcação de ser normal ou de ser anormal, né? Então, isso para a gente, né, para começar essa discussão, para a gente poder dar uma introduzida nesse assunto da inclusão, que a gente quer pensar a inclusão como sendo um espaço de neurodiversidade. O que é essa fala de neurodiversidade nas neurociências hoje? É dizer que nós temos pessoas, nós temos indivíduos que têm características diferentes, então são necessidades diferentes, porém, essas diferenças individuais é que são potencialidades para o seu desenvolvimento como um todo. Isso é ter uma sociedade neurodiversa, onde todos estão no mesmo patamar de importância e que a gente não quer transformar essa diversidade numa normalidade. A gente quer, a partir da diferença, tornar possível as aprendizagens para que esse sujeito realmente seja participante desse mundo social, né? Desse mundo que é... Oi? Sem querer cortar seu raciocínio, espero que você não perca, siga. Eu só quero saber se você está passando os slides ou não. Você está fazendo essa abertura dentro do primeiro slide ou você está Eu passei. os slides? Porque para a gente só aparece o primeiro. Não, a gente está no primeiro ainda. Então, o que eu devo fazer? Me Ainda ajuda aí. está na abertura. Tenta passar, Lázaro. Informe aqui, por gentileza. Eu estou aqui com o Lázaro no privado e ele vai orientar aqui. Interrompe o compartilhamento. Interrompa, por gentileza, e faz novamente, porque a gente ficou congelado aqui no primeiro slide. Tá certo? Tudo bem. Bem, nossos educadores, enquanto a Carolina aqui. segue aqui, eu agradeço imensamente a todos vocês. Peço mais uma vez desculpas pelos nossos imprevistos, mas como eu disse lá na abertura, nesse período de pandemia, quem não improvisou? Todos nós tivemos que improvisar, todos nós tivemos que aprender a tecnologia à força para poder conseguir dar conta, e a gente tem que parabenizar os professores e educadores, porque todos chegaram junto, aprenderam, e estão aí mostrando todo o seu potencial, que nunca foi dúvida para ninguém, né, do seu trabalho na aprendizagem e também no ensino. E a gente agradece em nome da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, da SEDUCT, Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, e da EFEM, Escola Municipal de Educadores Municipais. Fala para mim, Carolina. Eu reiniciei. Foi? Isso. Agora tenta passar um slide só para a gente saber se vai.
está na primeira tela. Não, ainda está na primeira Não passou? tela. Não passou. Laura já me informou aqui que não foi. Tá, vou fazer novamente, então. Modo tela inteira. Tenta jogar o modo tela inteira, ô Carolina, o Lázaro está pedindo aqui. Tenta jogar o modo tela inteira. Ó, vê se foi agora. Passou, agora passou. Passou? Inclusão, isso. Passou. Tá, joia. Então, Tá vou fazer. Siga, perdão pela interrupção. Imagina, obrigada a você pelo alerta. Vamos lá. Então, a gente estava discutindo exatamente a respeito dessa neurodiversidade, né? Então, a gente hoje acredita, né, o nosso perfil enquanto educador, realmente que a gente precisa entender que somos seres diversos e que precisamos estar incluídos, né? Então, essa é a proposição, isso é o mais relevante para a gente começar essa discussão. Então, entender que existem diferenças, que essas diferenças não serão marcadas, mas que, ao contrário, a gente aposta nessas diferenças como potenciais para permitir que a aprendizagem verdadeiramente aconteça, né? E aí eu peço vocês para dar uma olhadinha nessa imagem. Vocês acham que esse abacate tem ou não tem semente? Parece que tem, parece que não tem. Tim, para você, aparece uma semente ou não aparece uma semente? Olha, eu busquei o detalhe desde a hora que você perguntou, mas eu observei que tem um ponto na base dele e eu acredito que sim. A minha visão está vendo que sim, tem uma semente ali. Mas tem pessoas provavelmente que vão dizer que não estão vendo uma semente aí nesse abacate. Essa provocação é para dizer que a gente vive em diferentes perspectivas, né? A gente consegue perceber um lado de uma situação, a gente consegue perceber uma faceta daquele estudante que está com a gente, e a gente consegue entender, nesse sentido, que essas percepções é que são importantes para o nosso entendimento e para o nosso acolhimento desse ser diverso. Por quê? Porque cada estudante é diferente, cada estudante aprende de forma diferente e eu devo acolher e ensinar a cada um de acordo com as suas diferenças individuais, né? E lidar com o sujeito como apostando nas suas diferenças individuais é conseguir olhar sob diversas perspectivas, assim como a gente olhou para aquele abacate. Então, tem semente ou não tem semente? Onde eu vou apostar? Eu tenho ali um sujeito que precisa ser observado por essa perspectiva ou por uma perspectiva diferente, para que eu realmente acolha as diferenças individuais dele. Porque aí eu não estou pensando num sujeito que está na minha sala que é uma pessoa com deficiência. Eu estou pensando em pessoas que são neurodiversas e que eu preciso oferecer para ele possibilidades diferentes para a aprendizagem. Né? Então, esse ser diferente, ele aparece com a nossa responsabilização enquanto educador de olhar por diversas perspectivas para ele. Bom, então por que a gente aposta nessas diferenças individuais? Porque a possibilidade de aprender, ela realmente depende desse processo de individualização. E aí vocês falam, bom, eu tenho na minha sala 40. Sim, você tem na sua sala 40 pessoas diversas. E não tenho 20 crianças que são típicas e 5 que são atípicas. Não, eu tenho 40, eu tenho 25 que são pessoas diversas. Porque aí sim eu acredito e aposto nas possibilidades de aprendizagem desses indivíduos, trazendo ele para ser pertencente da minha sala de aula. Né? Então, a
Isso porque a possibilidade de aprender depende desse processo de individualização, e as diferenças individuais são riquezas, elas não são obstáculos. Então, se eu vejo um indivíduo, né, um sujeito diverso na minha sala de aula, eu preciso apostar que ele possui competências. A gente precisa presumir que essas competências estão ali, porque senão eu não consigo fazer o acolhimento dele da forma com que necessitaria de acolher essa diferença individual. Então, essa competência a gente precisa garimpar para a gente poder descobrir e para a gente apostar nessa competência, né? Bom, e aí, para a gente auxiliar o estudante na aprendizagem, o que a gente precisa então? E aí eu estou dizendo de todos os estudantes. Por quê? Porque a gente não está marcando as diferenças, a gente está acolhendo as neurodiversidades, de forma que a gente consegue perceber esse sujeito. Quando a gente percebe que ele está ali, eu não estou negando a existência dele, eu estou percebendo a presença dele, eu estou percebendo esse aluno dentro da minha sala. Quando eu consigo percebê-lo, eu consigo conhecê-lo. Quando eu conheço esse sujeito, eu consigo compreender. Se eu compreendo, aí sim eu consigo descobrir qual é o potencial que essa criança tem, eu consigo perceber qual é o interesse que ele tem, e a partir disso eu vou entender a limitação que ele possa apresentar, para a gente poder atingir essa limitação e conseguir fazer com que ele se aproprie do processo de aprendizagem. Por quê? Porque aí eu vou conseguir escolher a ajuda certa que ele precisa para ele poder avançar. Se eu faço isso, eu estou acolhendo, eu estou sendo empático com esse indivíduo que está dentro da minha sala de aula e que vai requerer um olhar diferenciado para as suas diferenças individuais, e não marcando a sua diferença enquanto rotulado com um diagnóstico ou sendo aquele que vai estar ali só para socializar. Não, ele precisa aprender. E para ele aprender, eu preciso entender de que forma eu vou ensinar. Porque a gente precisa diferenciar. Quando eu ensino, eu, enquanto educador, estou ensinando alguma coisa, aquilo que está sendo apresentado é muito da minha individualidade. Então, eu ensino, e quando eu ensino, eu proponho algo que, às vezes, eu não penso no sujeito que está diante da minha ensinagem. Eu não estou olhando se aquele indivíduo está aprendendo. Só se eu o compreendo e se eu entendo as limitações dele, é que eu vou estar preocupada com a aprendizagem dele, e aí sim o meu ensino vai ser específico, o meu ensino vai ser efetivo, porque eu estou olhando tanto quanto ao que eu ensino, quanto o que ele aprende. Então, eu estou nessa via de mão dupla. Porém, a via de mão dupla só acontece se eu percebo, se eu conheço, se eu compreendo, se eu entendo o potencial e o interesse, e se eu conheço a limitação para ser efetiva nas proposições que eu faço com essa criança, né? E aí, para que eu consiga perceber essas diferenças individuais, eu preciso conhecer o sujeito como um todo. Eu preciso entender esse indivíduo no momento do desenvolvimento que ele se encontra. Como? Como que eu vou conseguir perceber onde ele está? Nas etapas de desenvolvimento, eu preciso ter esse conhecimento do que é esperado para as crianças que estão dentro da minha sala de aula. Se é esperado acontecer isso, então esse indivíduo que agora eu estou tendo um olhar diferenciado para ele está em qual momento? Qual é a etapa do desenvolvimento que ele se encontra, para que eu consiga verdadeiramente oferecer para ele aquilo que é possível para ele naquele momento.
Além disso, esse acolhimento parte pela observação das capacidades regulatórias. O que é isso? Eu preciso entender como que esse sujeito que está ali dentro da minha sala de aula se comporta com os estímulos do ambiente. Eu preciso entender como que ele reage ao som, como que ele reage à luminosidade, como que ele reage à movimentação, como que ele reage à aprendizagem que está sendo ofertada para ele, como que ele reage com uma apostila que ele está recebendo, com um material adaptado ou não adaptado que ele está recebendo. Então, precisa entender como que ele se regula nesses ambientes para eu oferecer essas estratégias de forma efetiva, para ele não se desregular. Porque quando eu não tenho um aluno regulado, nada que eu propuser para ele vai fazer sentido, e se não faz sentido, eu não tenho aprendizagem. Agora, se eu tenho uma criança regulada, eu consigo fazer das minhas propostas efetivas, com significado, uma possibilidade maior para que ele tenha aprendizagem. Um outro olhar de acolhimento é o olhar para a linguagem expressiva e para a linguagem receptiva. Quando eu tenho um olhar específico para a forma com que o meu aluno se expressa, eu consigo entender a forma com que é melhor para ele adquirir a aprendizagem. Quando eu falo em linguagem expressiva, é de que forma que ele coloca a sua linguagem verbal. Ele tem uma verbalização? Ele não tem uma verbalização? Ele consegue se expressar pelo gesto? Ou ele consegue se expressar pela expressão facial, ou ele consegue se expressar por um mínimo olhar, por uma piscadinha do olhar, por uma movimentação simples do olho, uma movimentação que a gente precisa estar atento para poder perceber. Então, como que ele se expressa? Porque ele se expressa, e a gente precisa conhecer a forma com que ele se expressa. E também como que ele recebe a informação. Será que ele recebe essa informação de forma mais adequada quando eu dou pista visual? Será que ele recebe, ou seja, quando eu mostro para ele a forma de fazer, né? Então, se é uma atividade de recortar, então será que ele recebe melhor isso visualmente e eu tenho que mostrar para ele uma tesoura e a folha para ele compreender que a tarefa é de recortar? Porque ele precisa de uma pista visual, porque a recepção da linguagem dele, né, a compreensão dele está mais voltada para o aspecto visual? Ou será que a recepção dele é mais auditiva? Eu preciso exagerar na minha entonação? Eu preciso mudar de entonação vez ou outra para chamar a atenção dele auditivamente? Ou será que é através do corpo? Então, esse acolhimento parte dessa observação. A gente precisa levar em consideração a forma com que esse indivíduo se expressa, tanto de forma compreensiva quanto de forma expressiva. Uma outra forma de acolher é prestar atenção na praxis. O que é a praxis? A praxis é eu entender a minha ideia, o meu planejamento e a minha execução motora. Eu olhando para aquele indivíduo que está ali na minha sala, e aí eu posso olhar de forma direcionada ou não direcionada, de que forma que ele aprende? Né, de que forma que ele executa as ações motoras, para eu entender como está a praxia dele, como que são as execuções de movimento, para a gente poder oferecer também atividades que sejam pertinentes para aquela forma de praxis. Outra coisa, como que a gente acolhe esse indivíduo quanto à sua postura? Às vezes é uma criança que está sempre encostadinha assim, mas ela tem um perfil mais hipotônico, então eu preciso acolher essa diferença individual dele ficar assim, porque às vezes essa é a forma que ele se ativa para prestar atenção no ambiente e naquilo que ele está aprendendo dentro da sala de aula, dentro da proposta que o professor está apresentando naquele momento. Ou às vezes é uma postura que precisa de se levantar mais vezes, que precisa de
se movimentar dentro da sala de aula. Então, essas posturas precisam ser acolhidas, né? Outra questão associada aí nessas capacidades regulatórias com a resposta visual. Então, a gente tem muito ganho quando a gente oferece esses estímulos multissensoriais, né? Outra coisa é acolher quanto à independência. A gente quer o máximo que esse estudante tenha independência. Então, a gente trabalha para que ele, ao longo do processo de aprendizagem dele, tenha um pouco de recursos de acessibilidade, de possibilidade de aprendizagem, ele seja amparado, e aí, depois disso, a gente quer desenvolver essa autonomia, porque a gente precisa apostar que essas pessoas que têm maior necessidade educacional especial, ele também vai ser protagonista da sua aprendizagem, e não precisar sempre de um suporte, porque o nosso objetivo é a independência, né? E prestar atenção nesse perfil de aprendizagem. Então, quanto mais multissensorial a gente, enquanto educador, for dentro da sala de aula, mais efetivo é a aprendizagem desse sujeito, porque a gente aprende por diversas vias, mas principalmente pela via tátil sinestésica, pela via visual e pela via auditiva. Então, as minhas propostas de atividades dentro da sala de aula precisam garantir que tenham uma saída sinestésica, que é o quê? De experiência motora com aquele processo de aprendizagem visual, as pistas visuais que eu já comentei, e auditivamente, como é a minha entonação, de que forma que eu converso com esses alunos, de que forma que eu faço uma modificação, eu modulo a minha intensidade vocal para que eu chame a atenção, porque a gente mesmo, né, se tiver numa palestra aqui, se eu sempre usar o mesmo tom, vai ficar chato, vai me dar sono. Então, quando eu faço modulação de voz, né, isso também chama atenção auditiva para a aprendizagem, né? Então, a gente, enquanto educador, a gente pode ajudar o estudante a estabelecer um vínculo saudável com o objeto da aprendizagem. E a gente fazer isso através da motivação, porque são sujeitos neurodiversos que precisam de estímulos também diversos, multissensoriais, para que eles consigam fazer a sua aprendizagem de forma efetiva. Então, a gente é essa ferramenta de motivação, né? O nosso objetivo aqui no setor da educação inclusiva é oferecer para vocês o máximo de capacitação, o máximo de suporte, o máximo de apoio para que vocês consigam, junto com a gente, estabelecer esse vínculo saudável para a aprendizagem. Então, esse é o nosso objetivo, né, enquanto profissionais aqui da Secretaria de Educação. Por quê? Porque para que eu consiga oferecer motivação, o importante é ensinar algo de útil, algo que faz parte da realidade do estudante, algo que pertença ao nível cognitivo onde ele se encontra naquele momento, né? Então, essa preparação toda nos permite estar mais seguro para oferecer essa aprendizagem efetiva para aquele que precisa de uma atenção diferenciada, não marcando a sua diferença, mas apostando na sua diversidade, porque a gente precisa também presumir essa competência de que ele vai dar conta do processo dele de aprendizagem, né? O professor, então, ele precisa saber que as atividades que ele realiza com os alunos dele vão favorecer essa maturidade. Por isso que o estudante ele não só deve saber o que fazer, mas ele também precisa saber como fazer e, principalmente, para que ele está fazendo. Precisa ser algo de significativo. Se não for significativo, ele não vai ter interesse. Se ele não tem interesse, isso gera uma desregulação, porque ele não quer estar presente naquela sala de aula. Ele quer estar fazendo qualquer coisa, menos participando daquela atividade. Então, é por isso que a gente precisa se fortalecer
tendo conhecimentos a respeito das neurodiversidades, para a gente oferecer essas pistas multissensoriais para que a aprendizagem verdadeiramente aconteça. Né? Porque se a gente tem conhecimento, se a gente está capacitado, a gente tem segurança. Se a gente tem segurança, a criança percebe a nossa segurança. Ele confia na gente, ele confia que ele pode aprender com a gente, mesmo se ele tiver alguma limitação que exija que tenha um maior empenho para que a aprendizagem dele aconteça. Se eu penso nisso, eu consigo acompanhar esse estudante para que ele construa significados e consiga, a partir disso, dar sentido para aquilo que ele aprende. Né? Então, a gente observa esse entorno para a gente poder conseguir oferecer recursos diferentes para quem tem necessidades diferentes. Né? Para que eu consiga isso, eu também tenho que saber como as atividades que eu proponho favorecem a aprendizagem e a maturidade dessa criança. Né? Então, eu, enquanto educador, eu vou ensinar aquilo que vai desenvolver a parte educacional de acordo com aquilo que eu ofereço como recurso. Só que eu só vou saber se aquilo é efetivo se eu fiz aquilo que eu falei antes, se eu conheci o meu aluno, se eu entendi como é o processo dele de aprendizagem. Então, a partir desse conhecimento, eu entendo se a minha atividade faz sentido para aquilo que ele vai, aquilo que vai ser exigido para a aprendizagem dele. Né? Então, eu preciso saber qual é o objetivo da minha atividade. Se nem eu sei o porquê que eu estou usando aquela atividade, muito menos a criança. E aí eu perco motivação, eu perco interesse, e uma coisa vai puxando a outra. Né? E, além disso, a gente precisa oferecer uma pluralidade de espaços que proporcionem a necessária inserção social e produção de saberes. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem algumas limitações, né, de espaços, a gente tem, às vezes, algumas limitações de ferramentas, a gente sabe que a gente, enquanto educador, acaba se virando, dando muitos jeitinhos para poder conseguir adaptar esses espaços para esses que precisam de uma atenção diferenciada, né, diferencializada para a aprendizagem. Mas mesmo diante desses empecilhos, vamos dizer assim, a gente consegue, a partir da gente, a gente, enquanto ferramenta, oferecer essas possibilidades diferentes. A gente sabe que é, às vezes, limitado, mas é possível. Né? Se a gente acredita que dentro da limitação dessas crianças que a gente recebe é possível acontecer um processo de maturação e de aprendizagem, quanto mais para as estruturas que às vezes a gente vê um pouco precárias. Né? Então, a gente aposta também que esse oferecimento pode partir muito da gente enquanto ferramenta, e não só das ferramentas externas a nós. Né? O educador, então, é esse facilitador do processo de aprendizagem. A gente deve estimular adequadamente as relações entre os estudantes, mediadores, funcionários, sobre essas relações de cooperação e colaboração, que é o próprio ambiente educacional. Então, a gente, enquanto educador, a gente não pode pensar só dentro da sala de aula, a gente vai pensar dentro e fora da sala de aula, porque o processo da inclusão, ela acontece na escola como um todo. Ela não acontece só com o professor da sala regular, ele não acontece só com o professor da sala de recursos, ele acontece na integralidade da educação, na integralidade da escola. Então, se a funcionária da cantina não tem esse conhecimento a respeito das diferenças individuais, ela precisa ser informada sobre isso, ela precisa estar junto desse processo, porque senão a gente vai incluir
dentro da sala de aula, mas excluir em todos os outros ambientes da escola. Então, a gente precisa estar muito atento a essa integração que a gente, enquanto educador, precisa estar atento, né, na hora de receber, de acolher essa pessoa com necessidade educacional especial. Então, o nosso objetivo não é colocar o estudante na sala de aula seguindo a rotina dos amigos dele. É importante dar suporte para que ele tenha qualidade na rotina escolar e fornecer as adaptações. Então, eu não vou colocar essa criança dentro da forma da escola. É a escola que precisa se adaptar a essa diferença individual do aluno, né? A gente precisa acolher as diferenças para que essas diferenças sejam apostadas para a gente poder gerar essas aprendizagens. Então, a gente vai oferecer essas adaptações necessárias e não fazer com que a criança entre na forma, né? Porque a gente, de novo, está acreditando exatamente na expansão, na neurodiversidade, e não normalizar todo mundo. A visão é para o contrário, né? Se eu penso isso, eu vou pensar então na questão da equidade. Então, o que é ter equidade na educação inclusiva? É eu oferecer ferramentas diferentes para quem tem necessidades educacionais diferentes e não a mesma coisa para todo mundo, porque não funciona a receita do bolo. Olha aí na primeira foto, se eu ofereço 2 banquinhos iguais para 2 crianças diferentes que estão tentando acessar o conhecimento, eu não vou conseguir com que ela tenha. Por quê? Porque ela precisa de coisas, de ferramentas, de suportes diferentes para que ela tenha acesso. Olha a segunda parte. Eu tenho aí um banquinho pequeno para criança maior e tem um banquinho maior para criança menor. Aí sim eu estou tendo essa característica de equidade, porque eu estou oferecendo o recurso que é necessário para aquele indivíduo de acordo com a diferença individual que ele apresenta. Eu uso óculos, mas o meu óculos não pode ser igual ao óculos do meu colega, porque o meu óculos faz com que eu enxergue aquele quadro, aquela letra que está ali no quadro. O óculos do meu colega pode me atrapalhar, ao invés de me ajudar. Então, se a gente tem esse pensamento para a equidade, a gente consegue muita coisa dessa criança que precisa de um investimento maior, né? De um investimento para que ela se adeque às questões da aprendizagem, né? Pensando nisso, a gente fala em adaptações, né? Então, essas adaptações, a primeira coisa é a adaptação da forma de agir. A primeira coisa é a gente pensar como a gente, enquanto educador, se adapta a esse aluno que eu recebi. Como que eu estou preparada para agir diante das dificuldades regulatórias dessa criança que entra na minha sala? Porque ela vai vir com muitos desafios, muitos desafios. E a nossa forma de agir, a nossa adaptação de forma de agir é que vai fazer com que esse acolhimento seja adequado. Por quê? Porque a partir do momento que eu acolho essas diferenças individuais, eu entendo essas dificuldades regulatórias e eu mudo a minha forma de agir, eu crio confiança. Se eu crio confiança, todas as outras adaptações acontecem consequentemente. Por quê? Porque é o processo e não o produto, né? Outras adaptações são sensoriais. Às vezes é uma criança que, se eu diminuir um pouco o volume da minha voz, ela está adaptada dentro da sala de aula. Se eu não tenho muito toque nessa criança, ela está adaptada dentro da sala de aula. Se eu coloco essa criança sentada, olha aí, tem uma foto, né? Sentada, não numa cadeira, mas às vezes ela vai estar sentada no chão, ou ela vai estar sentada dentro de um pneu que dá um limite ali do corpo dela, ou numa cadeira de braço, ao invés de uma cadeira sem braço. Então, esses ambientes sensoriais a gente consegue modificar com pouco custo, né? A gente consegue fazer essas adaptações, mas se eu estou atenta
as características individuais desses sujeitos. Se eu não estou atenta, eu vou querer falar assim, ai, que bonito, olha, a Carol mostrou lá na palestra dela uma foto de crianças sentadas numa bola, dessas bolas tipo pilates, então a minha sala agora, eu vou arranjar um jeito de ter uma bola dessas dentro da sala para ele sentar. Não. São diferenças individuais, a gente vai entender o que cada um precisa sensorialmente para estar adaptado dentro da sala. Ou eu vou pensar assim, não, só se chegar para mim bolas de pilates é que essa criança vai ficar comigo dentro da sala de aula, porque ela só fica bem se ela estiver em movimento, né? Que a bola oferece esse movimento. Não, não é por aí. Né? Que outras formas de adaptação? Eu não tenho uma bola, mas eu posso permitir com que essa criança levante várias vezes para ela se organizar sensorialmente? Né? Então, a gente está falando disso, a gente está falando de possibilidades, mas a gente só oferece possibilidades se a gente conhece o aluno que está dentro da nossa sala de aula. Né? E aí já acabei entrando, né, no ambiente, no mobiliário, tudo isso é possível de adaptar. Né? E a própria rotina. Será que é uma criança que precisa de mais momentos numa atividade de mesa? Ou é uma criança que precisa de mais momentos numa atividade mais livre? Será que é uma criança que consegue acompanhar o livro didático? Será que não? Então, essa adaptação da rotina, será que é uma criança que precisa ter um intervalo, né? A hora do recreio um pouco maior, para ela dar conta de abaixar um pouco a intensidade do corpo dela, que estava ali ativado na hora do intervalo, na hora do recreio, para ela voltar para a sala de aula mais regulada, para que ela consiga ficar de novo sentada na carteira? Né? Então, eu estou pensando nessa rotina, será que é uma criança que precisa fazer o lanche junto com um amigo só, ela não vai ficar no refeitório que às vezes tem muito barulho, né? Então, a gente precisa pensar nessas rotinas. Uma coisa que é sempre colocada, né, que é mais comentada, é a respeito do conteúdo, né? Então, isso é uma coisa que a gente já vem batendo. É necessário fazer a adaptação do conteúdo, das atividades, dos materiais, do próprio livro didático, na aula de educação física, no esporte, no jogo, na brincadeira e nas avaliações. Então, não tem como eu adaptar um currículo para esse aluno, eu adaptar as atividades e chegar na hora da avaliação, essa avaliação não está adaptada. Eu vou estar sendo injusta com esse indivíduo. Então, eu também preciso voltar o meu olhar para as avaliações. Né? Eu preciso pensar nisso. Como que estão sendo as minhas avaliações? Como que eu estou preparando essa avaliação? Porque eu preciso avaliar, mas eu preciso avaliar de forma formativa. Eu preciso acompanhar o processo de desenvolvimento desse aluno. Então, é o dia a dia. Essa avaliação é formativa. Ela não é somativa, não é só no final passar um teste e ele vai estar aprovado ou não vai estar aprovado. Então, a gente também precisa refletir sobre isso. Né, para a gente acolher de forma adequada. E de que forma? Então, como? Como que eu acolho? Como que eu acolho a diferença? Como que eu percebo as diferenças individuais para poder presumir as competências que estão naquela criança? Eu vou analisar os relatórios dos terapeutas que vão chegar via família na escola, eu vou conversar, eu preciso conversar com a família, eu preciso entender o ambiente dessa criança, eu preciso entender onde ele se encontra nessa família, eu preciso conversar com o professor do ano passado, né? Como que eu vou receber a criança sem bater um papo com o meu colega que ficou com ele durante um ano? Né? Então, olha a importância da gente conhecer todo o entorno para a gente conseguir observar e oferecer aquilo que precisa. Né? E aí eu só consigo ter isso mapeado se eu organizo um sistema de registro. Eu preciso registrar individualmente desempenho, comportamento, nível de desenvolvimento. Eu preciso ter isso mapeado porque eu não vou ter tudo isso na minha memória. Eu preciso estar ali anotado para eu acompanhar essa evolução. E mais do que isso, passar isso, se eu sou professora da sala de recursos, fazer essa troca com o professor da sala regular e vice-versa, fazer a troca com a direção, fazer a troca com o pedagogo, fazer a troca com a família. Então, isso precisa estar sistematizado, ok? Eu vou
colocar isso dentro do plano de ensino individual. Eu vou estar lá, está lá no meu plano educacional individualizado. Todo mundo tem o acesso a esse documento. Então, vou preencher esse documento com essas informações. Para quê? Para que eu ofereça uma adaptação que seja dinâmica e flexível. Porque a gente não consegue fazer um plano hoje e esse plano ser o mesmo para o final do ano. Não, isso é dinâmico, isso muda. Dia a dia isso muda. Então, o PEI, ele é dinâmico, ele é flexível. Por quê? Porque as informações que eu coloco ali são informações que são pertinentes para aquele sujeito para além da sua patologia, né? Então, quando eu falo na importância dessa adaptação curricular, eu estou falando para além da patologia, eu estou falando de características individuais. Eu não estou falando ali, eu vou anotar no PEI autista, eu vou anotar no PEI TDAH, eu vou anotar no PEI disléxico. Se eu faço isso, eu estou buscando receita do bolo. Porém, essa receita do bolo, ela não existe. Agora, se eu anoto lá, o André tem dificuldades de se regular quando está no meio do barulho, ele tem dificuldades motoras finas, ele tem dificuldades de manter o corpo parado dentro da sala de aula. Então, eu vou pensar o quê? Quais são as minhas estratégias? Eu vou oferecer para ele um movimento, eu vou permitir com que ele use, às vezes, um abafador que ele traz de casa, né? Um abafador auditivo, ou eu vou colocar ele sentado num lugar que a sala é menos barulhenta. Então, isso é adaptação. E o meu objetivo de aprendizagem com ele é regular isso para que ele consiga depois acompanhar a minha proposta feita individualmente. Agora, se eu penso na patologia, aí eu vou lá na internet, olha assim, atividades para autista. Aí eu pego lá a atividade e vou aplicar para ele. Opa, eu não estou respeitando a diferença individual dele. Então, às vezes, ele não vai conseguir. E aí, se ele não consegue, não é porque ele não tem competência, e sim porque eu estou oferecendo algo que é demais, porque eu não observei a diferença individual, e sim peguei a receita do bolo para patologia. Então, entendendo a diferença de fazer as coisas individualizadas, né? O quanto isso é significativo. Se eu penso em diferenças individuais, eu consigo sistematizar esse conteúdo das disciplinas baseado nas habilidades e competências que estão previstas na BNCC, para que ele alcance, no final, essa aprendizagem de conteúdo que é o objetivo da escola. A criança não está ali para socializar. Socializar é consequência. Ele está ali para aprender. Aprender do jeito dele, de acordo com as diferenças individuais que ele tem. É essa aposta que a gente precisa fazer, porque ele precisa ter conteúdo. Socialização é consequência. Ele vai socializar, assim como ele socializa na praça, assim como socializa numa festa de aniversário. Mas dentro da escola, o objetivo primordial é a aprendizagem. Às vezes não é a aprendizagem da multiplicação, da divisão, de um conteúdo específico. Às vezes ele vai aprender a dividir o biscoito e não sofrer que partiu o biscoito dele, ele ficar ali aflito com essa situação. Eu estou vivenciando divisão, eu estou vivenciando contextos de divisões, de divisão, que são pertinentes como habilidades e competências, mas não necessariamente dividir 64 por 12, enfim, qualquer tipo de divisão. Então, a gente precisa acolher isso, eu preciso ter em mente o que está na BNCC que prevê para aquele sujeito que está dentro da minha sala de aula, para eu adaptar o que é possível para ele aprender dentro daquela habilidade, e não necessariamente dentro daquele conteúdo, porque conteúdo é ensinagem. Habilidade e competência é a aprendizagem. Então, é essa diferenciação que a gente precisa começar a pensar, né? Eu vou acelerar aqui que o tempo está correndo, né? Daqui a pouco vão me chamar a atenção para terminar logo. Então, o aprendizado, ele depende não apenas das vias cognitivas de aprendizagem, depende também do contexto, ou seja, do ambiente, da motivação para o aprendizado, da regulação, do engajamento e, além disso, do conhecimento prévio sobre o objeto de aprendizagem. A gente precisa mostrar para a criança o porquê
dela aprender essas coisas, porque a gente, vamos pensar em nós, a gente só aprende o que é significativo. O que não é significativo a gente não dá valor. Só que a gente consegue manejar nossas emoções e a gente fica ali aprendendo aquilo às vezes que nem é significativo. Uma criança que precisa de um apoio, de um suporte, que tem uma necessidade educacional especial, ela não consegue fazer esse manejo. Então, se ela está ali vendo algo que não é significativo para ela, ela vai correr, ela vai gritar, ela vai jogar tudo no chão, ela vai ficar brava, ela vai morder, ela vai se auto-agredir, porque não é significativo. Então, quem precisa fazer esse pensamento racional é a gente, enquanto adulto, que oferece essa aprendizagem. Então, a gente precisa oferecer o algo que é significativo. E pensando nisso, né, a gente já está caminhando aí para o final, a gente precisa desenvolver essas capacidades para o desenvolvimento, né, de conforto, a gente precisa oferecer sentimento de segurança e confiança, ambiente, né, do ambiente e das emoções. A gente precisa apostar nas competências da criança, porque isso traz sentimento de realização, sentimento de propósito, isso gera motivação, consequentemente, para a criança. Se a gente faz isso, a gente consegue interagir, a gente consegue oferecer confiança para o indivíduo que está ali precisando do suporte, né? Controle. A gente precisa mostrar para a criança que ela consegue controlar o que ela está fazendo, que ela consegue fazer acontecer aquilo que é proposto para ela. E o mais importante, a gente precisa oferecer comunicação, ou viabilizar essa comunicação, ou seja, a gente tem que permitir com que a criança tenha confiança, tenha uma comunicação funcional e poderosa, não só a criança, mas a gente. A gente precisa ter uma comunicação efetiva. Se a gente se comunica efetivamente, a criança entende, a compreensão dela é favorecida, né? Então, para isso, a gente precisa conhecer o nosso aluno. Então, é tudo junto. É a aprendizagem, são as políticas públicas, é a gestão escolar, são as estratégias pedagógicas, é a família, são as parcerias, é tudo junto. Porque se a gente descola uma bolinha dessas que está aí colorida da outra, a gente não tem o acolhimento que a gente precisa ter dentro da sala de aula. É tudo junto e misturado, integrado, para a gente oferecer efetivamente a aprendizagem para esses sujeitos que precisam desse acolhimento especializado. Não é especial, porque todos são especiais, né? Então, para poder já ir encerrando, né? Para conseguir a atenção desse aluno que vocês vão receber, tenha motivação, seja dinâmico, seja a voz do estudante, siga o interesse dele, negocie, não force, conquiste. E aí negociar não é oferecer recompensa, é mostrar que para toda ação existe uma reação. Então eu vou negociar aqui, olha, se eu conseguir dessa forma, eu vou fazer mais rápido, eu vou conseguir participar de um tempo maior de ludicidade, né? Então é a negociação, mostrar causas e efeitos e não recompensas, né? Muito cuidado com a sobrecarga. Com crianças que têm necessidades educacionais especiais, a gente vai oferecer uma tarefa que é simples para ela, depois uma tarefa que é um desafio para ela, e depois eu volto com uma tarefa que é possível para ela. Para quê? Para que eu consiga que ela esteja motivada sempre, que ela sempre veja que, ok, tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu ainda não consigo, tem coisas que eu vou conseguir. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio de tarefas de manutenção, que são essas tarefas que são possíveis de realização, com as tarefas de aquisição, que são aquelas que fazem desafios, né? Que
que permitem com que essa criança se desenvolva ao longo do processo. E o mais importante, devemos adaptar o nosso programa ao estudante, e não é o estudante que tem que se adaptar ao nosso programa, é exatamente o contrário. Então, não é colocar ele dentro da forma, é a gente aceitar as diferenças individuais que ele traz. E aí, última fala, antes que o pessoal manda vão tirar meu som aqui para eu poder parar de falar, comentar com vocês a respeito da lei do 1/3. Então, eu queria finalizar com essa fala. Tudo na vida são 3 partes. É o ambiente, é o outro e somos nós mesmos. Porém, nessa lei do 1/3, o ambiente a gente não controla. Não tem como a gente controlar o ambiente. O outro, a gente não consegue mudar. A gente influencia, sim, e o objetivo aqui é de plantar essa sementinha com vocês para que isso frutifique, influenciando outros colegas que não estão presentes hoje, nesse momento. Porém, pode ser que isso não seja efetivo. Então, a possibilidade de mudança está onde? Está no meu terço, está comigo. Então, tudo que a gente for fazer depende único e exclusivamente da gente. O ambiente está ali, vai permanecer ali, e às vezes a gente não controla. O outro, da mesma forma, mas a gente consegue mudar a gente. Então, a possibilidade de mudança, de aceitação da inclusão, de uma inclusão que é conhecer indivíduos e não patologias, essa possibilidade está com a gente. Presumir competências está com a gente. Ser protagonista ou tornar o outro protagonista da sua aprendizagem está com a gente, independentemente de patologias. São diferenças individuais, cada um com a sua diversidade, para a gente poder pensar nessa comunhão da diferença, da diversidade, numa sociedade que aposta que todos têm possibilidade de aprendizagem, independentemente do quanto de recurso a gente tem que oferecer para que isso seja feita de forma que tenha equidade, né? Bom, acho que é isso. Agradeço a vocês, me coloco à disposição. Tem aí o meu e-mail particular, tem o e-mail do setor, né? Educacão, né? Sem o cedilho, sem o tio, ponto especial, @edu.campus.rj.gov.br. Dizer que nós no setor estamos totalmente envolvidas, engajadas nesse processo inclusivo, e que vocês terão várias capacitações ao longo do ano, e a gente vai estar verdadeiramente dando suporte para que isso tudo que eu falei se torne realidade no nosso município. Essa é a nossa aposta, essa é a aposta do setor que a gente está na secretaria. Tá bom? Obrigada, Tim. Desculpa ter passado um pouquinho aí do tempo. O prazo aqui, a gente só não vai extrapolar o meio-dia por conta do almoço dos nossos educadores, mas dá tempo da gente trocar uma ideia aqui de 5 minutos, coisa rápida, sem prejudicar o intervalo de ninguém. Lembrando que a gente retorna às 14, tá? Bem, quem tiver pergunta, coloca uma pergunta lá, que a gente vai tentar responder pelo menos uma por conta do nosso tempo. A gente pede desculpa de antemão a todos os nossos educadores, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Carolina, enquanto eles formulam uma pergunta lá e colocam, eu fiz umas observações, fiquei assistindo a palestra do tema, o acolhimento, né, a criança, e eu me recordo da infância que a gente não tinha essas nomenclaturas, era aleijado. O sujeito que não andava, por exemplo, era aleijado. O sujeito que tinha problemas mentais, vamos dizer assim, era doido. O filho de fulano é doido. Sempre tinha essas nomenclaturas que geralmente são depreciativas, né? Então, eu observei que temos agora o PCD, pessoa com deficiência, e tem o PNE, né? Pessoas com necessidades especiais. Você citou a questão de atender e entender que o educador é todo profissional que está dentro do contexto da escola. Desde do tio, né, que diz do transporte que leva a criança à escola,
até o porteiro, até a tia da cantina, e geralmente nós, educadores aqui, que estamos como professores, temos capacitações. Muitas das vezes, esses profissionais não têm, porque às vezes são terceirizados, uma coisa assim, e é muito, muito complexo, né? Então, o que você sugere que possa ser feito para ter essa criança ter um acolhimento melhor, principalmente na nomenclatura? Como que eu recebo uma criança ali? O que eu não devo falar jamais com ela, com os pais? Porque ela pode ter uma deficiência física, mas a mente está ali te ouvindo e te entendendo perfeitamente. Tim, é muito interessante essa fala, né? Que é uma fala muito recorrente e uma fala importante. Eu gosto muito de voltar essa sua fala para o simples. Como que você conversa com uma criança que não tenha uma necessidade especial? Você chama pelo nome. É simples assim. Eu não preciso criar uma rotulação para ela. Eu vou usar o nome dela. Como que se chama? Ah, fulaninho, nossa, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Então, a gente não vai pensar em denominar de alguma forma diferenciada. Não. Se a gente respeita as neurodiversidades, a gente chama pelo nome. É o Tim, é o Lázaro, né? É o Marcelo, é o Frederico, é o Natan, é a Tânia, né? Então, a gente chama pelo nome, a gente não precisa pensar em nomenclaturas. São pessoas com deficiência? Ok, são pessoas com deficiência. Mas eu também tenho deficiências inúmeras, às vezes muito mais do que aquele que se denomina deficiente. Mas as pessoas se referem a mim como Carolina, carinhosamente como Carol, né? Então, o nome é simples assim. Qual é o seu nome? Vamos tratar pelo nome, né? Imaginei que viria uma resposta desse tipo exatamente, foi até um tanto capcioso. E para poder chegar na situação, quando a gente está com uma pessoa com deficiência visual, as pessoas não se dirigem a ela, ou auditiva, e perguntam sempre quem está do lado, qual o nome dela? A pessoa apenas não enxerga, mas ela ouve. Então, a gente tem o hábito, às vezes, a gente se pega no automático, né? E falar da pessoa como se ela não estivesse ali presente ou tivesse condições de nos responder, no caso específico dessa deficiência aí da visual. A pessoa está te ouvindo. Em alguns casos específicos que é mais complexo, a gente compreende, mas houve um entendimento perfeito, acredito que os educadores também E assimilaram e Tim, entenderam. Bem, não, pode falar, fica à isso vontade. é marcar a diferença, né? Isso é realmente excluir, porque eu estou chamando e tratando aquele sujeito com aquilo que ele tem de maior dificuldade na vida dele. E quem quer ser apontado toda hora com aquilo que eu tenho de problema? Né? Então vamos colocar aí. Ah, eu tô com um problema que eu tô com uma super dor de cabeça. Se todo mundo falar comigo, isso é dor de cabeça, isso é dor de cabeça, isso é dor de cabeça, ela não vai passar, porque isso já tornou um pensamento repetitivo ali na minha cabeça. Né? Então, é desconstruir essa fala de marcação para realmente ser essa fala de comunhão, que todos temos diferenças. Um tem maior dificuldade com a sua diferença, outro tem menor dificuldade com a sua diferença, mas está todo mundo ali, socialmente, precisa estar aceito, precisa estar socialmente fazendo algo de útil nessa sociedade, né? E todo mundo é capaz de fazer algo de útil. Perfeito. Pelo que eu observei aqui, não houve perguntas, mas muita gente parabenizando, que você pode ver também, e isso é magnífico, te parabenizo também, Carolina. E teve uma observação de uma professora, de uma educadora, né, corrigindo o termo, que essa discussão deve ser levada para dentro das escolas, juntamente com a comunidade, pais, porque o educador entende, absorve, pode ser multiplicador, mas nada melhor também que o próprio pai se sentindo representado lá, né? Teve uma professora que disse que ela tem dois papéis, a professora e mãe de deficiente. Então, ela aprende isso, ela entende essa palestra aqui com uma importância dobrada, muito mais que a gente, entendeu? E ela tem o convívio. Então, isso é muito importante, seria importante também essa conversa para dentro das escolas, mas acredito que 2022, como o nosso lema está dizendo, está só começando, aqui é isso no Letivo, muitas ações, muita coisa boa vai acontecer para poder a gente capacitar, melhorar, reaprender todo o processo
educacional e sempre trazendo para perto, inserindo e não levando, como muitos anos aconteceu, que a escola era depósito de crianças, simplesmente para o pai trabalhar, botar as crianças numa escola, para o pai poder trabalhar, e as crianças ficavam lá, e o processo era muito complexo. Carolina. E o nosso objetivo é considerações. exatamente esse, Tim, oferecer capacitação, andar junto com as escolas, andar junto com a direção, andar junto com o pedagogo, andar junto com toda a equipe, com o professor, com o próprio aluno, com a família. O nosso objetivo para esse ano é capacitar. O nosso objetivo é estar junto de todos esses profissionais que estão envolvidos com pessoas com necessidades educacionais especiais, para que a gente realmente, tudo isso que eu falei, seja aplicável, seja possível e que verdadeiramente aconteça, principalmente nesse ano que a gente está voltando de 2 anos que ficou todo mundo muito afastado, ficando só no remoto, e agora essas relações vão se renovar. Então, o nosso desafio é ainda maior, por isso a gente vai estar muito junto desse professor que vai receber esse estudante na escola. Tá? Então, agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição, e qualquer coisa estamos lá na secretaria, fiquem à vontade, todos os professores, para fazer contato com a gente, para a gente poder realmente estreitar esses laços e fazer essa inclusão verdadeiramente acontecer. Senhoras e senhores, essa foi a nossa querida Carolina Carmo. Carolina, muitíssimo obrigado. Mais uma vez agradeço a você em nome da Prefeitura Municipal de Campos, SEDUC, Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, e da EFEM. A escola se encontra por aí, com certeza, muitas coisas acontecendo em 2022. A gente vai se encontrar novamente em novas capacitações. Muito obrigado por sua participação. Obrigada a você.